Olá, minhas amigas, meus amigos. Se você não estiver inscrito, una-se a nós e, ao final, não esqueça de dar o seu like. Bom, primeira observação de hoje é essa maluquice que aconteceu em Santa Catarina e a gente fica sabendo, né? Imagens horrorosas aí de um julgamento em que a vítima é taxada de... Parece que ela é que é a criminosa, né? E chegam ao final, é um caso de violência sexual, em que a vítima é uma moça de 21 anos e o réu, né, alegou que foi induzido, aquela coisa, né? E do modo como o advogado do réu trata a vítima é uma coisa incrível. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, disse que deu uma declaração no Twitter, né, dizendo que foi uma tortura e humilhação. Um conselheiro do Conselho Nacional de Justiça que pediu para o Conselho Nacional de Justiça examinar o que aconteceu lá na Terceira Vara Criminal de Florianópolis, falou também de tortura psíquica nesse julgamento em Florianópolis. A vítima é Mariana Ferrer e o réu era André de Camargo Aranha. Agora, o incrível de tudo é que o réu foi absolvido sob a alegação de que teria sido um estupro culposo, ou seja, sem intenção de estuprar. Estupro acidental é incrível, né? Porque acidente culposo, acidente de trânsito culposo, em que há homicídio, inclusive, por fatores alheios ao motorista, é um homicídio culposo, não é doloso. E isso não existe no Código Penal, estupro culposo, né? Inclusive, o início do processo foi considerando a vítima incapaz, né? Ela estava sem condições de se defender, fazia parte da promoção de uma festa, né? E as imagens mostram que ela já não conseguia caminhar direito, subir uma escada direito em direção a um banheiro onde teria acontecido, né? Enfim, agora o Conselho Nacional de Justiça vai examinar, isso aí todo mundo está acompanhando, né? Os que viram as imagens do julgamento ficaram horrorizados com a forma com que o advogado do réu tratou a vítima, né? E isso, a gente vê que o ministro do Supremo pensou isso também, um conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, indicado pelo Senado, nomeado por Temer, professor de direito, advogado de um escritório muito conhecido, achou a mesma coisa, né? E as pessoas estão se manifestando a respeito. Bom, vamos em frente. O Banco Central está adquirindo autonomia, independência, isso é muito bom. Os diretores são um presidente e 8 diretores, ficam com um mandato de 4 anos, independentemente de ministro da Economia ou de presidente da República. O presidente os nomeia. Depois que a lei sair no Diário Oficial, o presidente os nomeia, vai ter 90 dias para nomear, seguramente confirma a atual diretoria, né? E se alguém sair, deixar a direção, e lá no fim do mandato também, deixando, tem que ficar 6 meses de quarentena antes de trabalhar no mercado financeiro, né? E por falar nisso, o presidente do Banco Central está torcendo para que aconteça isso. O projeto é do governo. Imaginem, prestem atenção, possibilidade de abrir contas correntes aqui no Brasil em dólar. O governo quer aprovar isso até o fim do ano. Já faz um ano que está tramitando no Congresso. A oposição não quer, a oposição é contra, né? A base do governo está bloqueando votações lá e tal, e isso pode atrasar. Mas o desejo do governo é esse, né? Enfim, pessoa física eu estou falando, pessoa física, porque já há muitas pessoas físicas estrangeiras, membros de embaixada, né, agências que operam no turismo internacional, são autorizadas, né? É uma série aí de
quase 10 entidades que já estão autorizadas, mas é autorização para pessoa física ter conta em dólar aqui no país. Bom, hoje houve uma reunião do Conselho da Amazônia, lá no Itamaraty, com a maior parte dos ministros do governo, reunião coordenada pelo vice-presidente da República, General Mourão, né? Foi pura coincidência, já estava marcada a reunião, não é uma reação às ameaças de Biden, dizendo que ia unir o mundo contra o Brasil para punir o Brasil e tal, se o Brasil não cuidar da Amazônia, já é a segunda vez que ele faz ameaça, né? Mas não é uma resposta, foi mera coincidência. Decidiram, nesse programa, fortalecer a fiscalização ambiental, a monitoração de crimes de desmatamento, de fogo, de atividades ilegais lá na Amazônia, o registro fundiário fundamental, o zoneamento econômico e ecológico, né, ambiental, para saber o que pode ser feito em determinadas regiões da Amazônia, que a Amazônia não é uma coisa só, não é uma coisa genérica, né? Sul do Pará é diferente da Cabeça do Cachorro, por exemplo, né? É totalmente diferente. Roraima é diferente do restante, né? Uma bioeconomia, aproveitando as riquezas da Amazônia, buscar financiamento para isso e manter a informação transparente, né? Para evitar que essas pessoas, inclusive brasileiros, dá uma tristeza, né? Façam propaganda contra o Brasil e contra os brasileiros lá na Europa. E amanhã estarão voando com o general Mourão sobre a Amazônia. Vão sair de Brasília, vão passar pelo sul do Pará, vão até a Cabeça do Cachorro, São Gabriel da Cachoeira, depois Maturacá, que tem lá um pelotão de fronteira, junto ao Pico da Neblina, né? Fronteira com a Venezuela, levando embaixadores, principalmente embaixadores da Europa. Eles vão ficar admirados, né? Porque essa área que eles vão percorrer praticamente cabe todos os países deles juntos lá, né? O voo, São Gabriel da Cachoeira a Brasília, dá uns 2.800 quilômetros, é mesmo que sair de Paris, né, e ir para Moscou. E eu imagino assim, né, o representante da França nesse voo vai ser um voo equivalente à viagem que o Napoleão quis fazer e ficou frustrado, né, não conseguiu chegar a Moscou, né, o inverno pegou ele antes. Mas eles vão ficar admirados do verde que vão ver, verde sem parar, verde, 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 né? Como nunca se consegue ver na Europa, né? Tanto verde, jamais. Vai de Paris a Moscou, não vai ver nada parecido, né? Então, é uma resposta, uma demonstração do tamanho da Amazônia, do tamanho dos problemas da Amazônia, e lembrando que lá embaixo tem gente, e muita gente sofrida, né? Eu gostaria de lembrar, por exemplo, os soldados da borracha, que foi graças a eles, só para vocês terem a noção, né? Os mais jovens, talvez nas aulas de história não mostrem isso, os japoneses tomaram a Malásia. A Malásia tinha levado as mudas da seringueira para lá e passaram a produzir borracha para o mundo. Os japoneses tomaram a Malásia porque era uma tomada estratégica para abastecer de borracha o Império Japonês, que estava em guerra, né, no Pacífico. E aí, então, soldados da borracha, salvem os aliados. Aí o pessoal do Nordeste foi para lá para colher o látex e fazer borracha, né? Aquela borracha da roda dos aviões americanos que pousavam em Okinawa, por exemplo, Pearl Harbor, né? Dos pneus dos caminhões americanos que circulavam no norte da África, que eram levados naqueles comboios para os russos poderem circular também, né? Os veículos de roda de borracha que desembarcaram na Normandia e acabaram em Berlim junto com os russos, talvez tudo borracha brasileira, né, na base de tudo isso. Eles foram abandonados depois. É bom lembrar essas potências que participaram da guerra, né, do que a Amazônia e o brasileiro é capaz, ou são capazes, né? De Brasília, Alexandre Garcia.